Olá pessoal, muito boa noite para todos vocês, espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje a gente vai falar aqui, né, um pouquinho para finalizar a questão do polimorfismo, porque na última aula, semana passada, eu falei com vocês aí sobre a questão do polimorfismo, né, mais a parte teórica, e não mostrei diretamente aqui na prática. Então a nossa ideia é, nesse primeiro momento, fazer aqui a parte prática, tá? Só para a gente entender ali como é que funciona essa questão do polimorfismo. E aí, na sequência, nós vamos ver um outro tópico bem bacana, bem interessante, que se chama JDBC, beleza? Que é aí a maneira, uma das maneiras com que o Java, né, ele lida para fazer conexão com o banco de dados. E aí isso é bacana porque nós vamos conseguir integrar a nossa aplicação, o nosso programa lá com o banco de dados, beleza? E aí traz a possibilidade de fazer questões como cadastros de usuário, cadastros de produtos, validação de login e tudo mais, né? Porque vai estar tudo integrado ao banco. Legal? Então vamos falar aqui brevemente do polimorfismo, a questão teórica, só para nós relembrarmos o que é o polimorfismo, beleza? Então o polimorfismo é um dos pilares da orientação a objeto, certo? No que diz respeito à sobrecarga ou sobrescrita de um método, beleza? Isso se dá a partir da assinatura de um método, né? A questão aí da sobrecarga, ela é possível a partir da assinatura de um método, ela precisa ser diferente, né? Existem dois tipos de polimorfismo, como eu havia comentado com vocês, onde um ele faz a sobrescrita, então isso acontece quando lá na minha classe mãe eu tenho um determinado método com seu determinado nome, e aí nas classes filhas, ou seja, naquelas classes que herdam as características da classe mãe, dentro de cada uma dessas classes filhas específicas, esse método ele vai funcionar de uma maneira diferente, beleza? Isso é o polimorfismo de sobrescrita, tá? E no de sobrecarga não acontece essa questão de passar entre classe mãe e classe filha, certo? Isso daí acontece dentro da própria classe, tá? Então dentro de uma mesma classe a gente tem várias instruções, várias maneiras diferentes de escrever um método com o mesmo nome no caso, né? E cada uma dessas maneiras ela executa de uma forma diferente porque a assinatura do método é diferente, beleza? Ah, Tinha aqui uma ilustração só para a gente entender, né, essa questão da sobrescrita. Então ali o animal tem um método, né, a classe animal tem um método chamado faz barulho, e cada subclasse de animal faz um barulho diferente, né? O cachorro uau uau, o gato miau e a galinha popopó, certo? Então é um método genérico lá na classe animal emite um som genérico, e dentro de cada subclasse o método faz barulho, executa de uma forma diferente, beleza? Isso daqui a gente codifica ali na hora agora para a gente entender. Vou abrir o NetBeans para a gente poder criar esse código aqui e ver ele executando em tempo real, tá? E nós tínhamos também o polimorfismo, né, de sobrecarga, ou overloading também como ele é chamado, que basicamente o que modifica é a assinatura de um método. Então aqui não mais dentro de várias classes, mas dentro de uma única classe eu posso escrever o meu método com o mesmo nome, tá? Eu posso escrever várias vezes um método com o mesmo nome, contanto que ele possua assinatura diferente. E aí nós comentamos com vocês que a assinatura de um método se dá pela quantidade de parâmetros e pelo tipo dos parâmetros que determinada função recebe. Beleza? E aqui também há um exemplo, né, de como realizar aí, esse polimorfismo fazendo a modificação da sua assinatura. Legal? Então, basicamente, é essa daí as duas maneiras com que a gente consegue trabalhar com polimorfismo. Vamos abrir o nosso NetBeans aqui para que a gente possa fazer isso na prática.
tá? Então vou abrir aqui o NetBeans, esperar ele carregar aqui. Deixa eu sair dessa apresentação, que ela não vai mais ser necessária nesse momento. Deixa eu fechar, deixar ela minimizada aqui mesmo, vai. NetBeans já abriu. Vamos estar naquele mesmo projeto, beleza, turma? Que nós havíamos iniciado nas últimas aulas, né? Desde que nós começamos a falar de orientação a objeto, beleza? E aí aqui, ó, nesse projetinho, nós temos uma classe chamada animal, certo? Essa classe chamada animal, ela já tem aqui, ó, um método chamado emitSom, aonde esse método aqui, emitSom, ele está fazendo o que, ó? Ele está dizendo aqui o animal, passando o nome do animal e a mensagem complementando, né? Emite um som, tá? Se nós viermos aqui na nossa classe cachorro, percebam que aqui, ó, eu tenho um método diferente, né? Eu tenho aqui, ó, som cachorro. É diferente de emite som, tá? Emite som é um método da classe mãe e som cachorro é um outro método da classe filha. Porém, ao invés de eu colocar som cachorro, eu poderia colocar o mesmo nome, né? A mesma nomenclatura, para manter um padrão de desenvolvimento, beleza? Então, isso daqui nós fizemos lá nas nossas aulas, onde nós falamos de herança, né? Onde nós falamos de abstração. E vamos reaproveitar isso daqui para abordar essa questão do polimorfismo, certo? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou apagar, tá? Eu vou apagar e a gente constrói do zero. Então, percebam que eu tenho a minha classe cachorro, onde minha classe cachorro está estendendo, né, ou herdando, né? Extend significa aí que está acontecendo uma herança dentro da orientação a objeto aqui no Java, certo? Uma questão, galera, bem importante é que em Java a gente só consegue fazer uma herança, tá? Não existe múltiplas heranças aqui, tá? Eu não poderia, por exemplo, dizer que cachorro herda de animal e que ele herda também de aluno, por exemplo, beleza? Não conseguimos fazer isso. Se de repente você ver uma necessidade que isso precise acontecer, existe uma outra maneira que é chamado aí de implements, beleza? Mas é um outro conceito que existe aí dentro do Java. Herança mesmo, a gente não consegue passar múltiplas heranças aqui, tudo bem? Só essa dica aí que a gente quer deixar para vocês, porque se caso vocês tentarem implementar aí, não vai dar certo com extends, tá? Aí pesquisem sobre interface, sobre implements, que ele vai possibilitar fazer esse tipo de cenário. Então, como havia dito para vocês, vamos fazer aqui, ó, a gente já está aqui com um método chamado emitSom na nossa classe animal. Então, vamos criar aqui também o nosso método emitSom. Só que ele vai emitir o som de uma maneira diferente, né? Então, ó, método emitSom, beleza? E aqui vamos simplesmente dar um system out, só para ele poder verificar, né, que o som do cachorro foi realizado de uma forma diferente. Então agora eu vou colocar como lá no exemplo, o cachorro está latindo, beleza? O cachorro está latindo. E o que acontece aqui agora, ó? Percebam que ele ficou aqui, ó, com um amarelinho, né, com um warningzinho aqui. Por que ele está falando, ó? Nós precisamos adicionar a notação @override. Por que isso? Porque a IDE é inteligente o suficiente para nos dar essa dica de que ele percebeu que aqui a gente tem um método chamado emitSom, e esse método é o mesmo método que eu tenho na minha classe mãe, né? Então eu preciso fazer a sobrescrita desse carinha, né? O polimorfismo acontecendo aqui, ó. Preciso colocar um @override, como ele nos orienta, certo? Vamos lá, @override com O maiúsculo. E aí percebam que ele já assumiu o warning, beleza? Não está mais com erro. Se nós formos lá na nossa classe principal, que é a classe onde
nós estamos instanciando, criando os objetos e tudo mais, né? Esse daqui era o exemplo que nós já havíamos codificado na última aula para a questão do encapsulamento. Eu vou limpar ele aqui, tá? E vou instanciar um novo objeto lá da minha classe animal e um da minha classe cachorro, só para a gente poder visualizar. Ó. Então, vou criar aqui animal, beleza? Instanciando um objeto aí que eu vou chamar ele de animal1. É igual a uma new, né, uma nova instância de animal. Perfeito? Além disso, eu vou também instanciar um objeto do tipo cachorro. E só para a gente entender aqui, ó, o porquê que ele está reclamando dessa implementação aqui, ó. Porque se nós formos lá na nossa classe animal, nós falamos aqui, ó, que ela é uma classe abstrata. Lembra? Então, o que é uma classe abstrata, né? Uma classe abstrata é uma classe que não pode instanciar nenhum objeto. Beleza? Então, nós temos para classes abstratas, não pode instanciar nenhum objeto, e classes finais, que não pode ser utilizado para passar a herança para nenhuma outra classe. Tá? Só a nível do nosso teste aqui, eu vou apagar essa palavrinha aqui, abstract, tá? Só para eu poder fazer isso aqui, ó. Só para eu poder instanciar um objeto de animal bonitinho. Vou criar aqui as características de animal, beleza? Então, animal, o que animal tem lá mesmo? Deixa eu revelar. Animal tem nome, sexo e dono, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que animal tem nome igual a, sei lá, Sansão. E animal ponto sexo é igual a M, vai. Só tenho que colocar aqui aspas duplas, né? Aspas duplas aqui e aqui ponto e vírgula. Beleza. Animal 1, faltou umzinho aqui, ó. Animal 1. Legal. Então, instanciei aqui o meu objeto animal e vou instanciar aqui um cachorro rapidinho também, ó. Cachorro, tá? Vou chamar ele de cachorro 1 é igual a um new animal, ou um new cachorro. New cachorro. E aqui vamos criar as características do cachorro. Então, vou colocar quase a mesma coisa lá. Ó. Cachorro 1 ponto nome. Vai ser aqui o, sei lá, peludinho. Cachorro 1 ponto sexo vai ser masculino também. Beleza? E eu vou executar aqui, ó, só para nós entendermos a diferença, ó. Vou pegar o meu animal 1 ponto, passando o emite som para ele, e vou pegar aqui o meu cachorro 1 ponto emite som para ele também. Beleza? Quando nós executarmos isso daqui, vocês vão perceber o seguinte, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, já está grande a letra, beleza. Então aqui, ó, vocês vão perceber o seguinte, ó. Pro animal, ele disse, o animal Sansão emitiu um som, porque é genérico. E como ele viu que esse carinha aqui é um objeto de cachorro, o que ele fez aqui, ó? Ele fez a sobrescrita do método, né? Ele viu o emit som não lá do animal, que é o emit som genérico, mas sim o emit som específico da classe cachorro. Se na nossa classe gato, por exemplo, a gente fizesse lá uma sobrescrita do método também, ele iria verificar qual é a instância desse objeto, né? A gente instanciasse um objeto sendo do tipo gato, ele iria fazer o emit som da nossa classe gato. Beleza? Isso daqui é a sobrescrita, não se esqueçam de colocar isso daqui, ó, que é necessário, esse @override, tá? Para informar que nós estamos fazendo a sobrescrita do método. Perfeito? E o outro exemplo, eu vou criar aqui, ó, uma nova classe Java, só para mostrar para vocês o último exemplo de polimorfismo. Vou chamar de calculadora essa minha classe. Calculadora, beleza. Tá aqui a minha classe calculadora. Vou dizer que a minha classe calculadora vai ter aqui dois atributos, ó.
vai ter aqui o int número 1 e o int número 2, beleza? Não vou fazer get set para ela, nem transformar ela em nada por enquanto, né? De private, de protected e assim por diante, certo? Só para a gente poder falar do polimorfismo nesse primeiro momento. E aí aqui, ó, eu vou criar alguns métodos, tá? Eu vou criar aqui, ó, um método que ele vai ser responsável por calcular. Então, olha aqui, ó, prestem atenção nesse cenário aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou criar aqui o meu método. Vou dizer que ele não vai retornar nada para mim por enquanto, beleza? Ó, void calcular. Vou dizer aqui, ó, que ele vai receber o quê? Esse meu método calcular, ele vai receber aqui o número 1 como parâmetro, beleza? Tem que colocar assim, né? Ó. Int número 1, int número 2. E aqui dentro ele vai fazer a soma desses dois dados. Tá? Então aqui dentro ele simplesmente vai fazer isso daqui, ó. Número 1, número 1 mais número 2. E aí, só para a gente visualizar isso em tela, dar aqui um salt e mandar ele fazer assim, ó. Jogar direto aqui dentro, ó. Pronto. Fica mais simples. O nosso objetivo é só visualizar em tela, né? Então não tem problema. Então percebam o que eu fiz aqui, ó. Vou até tirar isso daqui também porque não vai ser necessário, tá? O que eu fiz aqui, ó? Dentro da minha classe calculadora, eu criei um método chamado calcular. E aí eu falei aqui, ó, que o meu método calcular ele vai receber dois ints, beleza? O nome é indiferente. O nome, poderia colocar o nome que eu quisesse. O que importa é a quantidade de parâmetros e o tipo dos parâmetros. Então eu estou dizendo aqui, ó, que ele vai receber dois ints. Se eu tento vir aqui, ó, e criar de novo, ó, um void calcular, passando a mesma coisa, ó, int, só que agora eu vou chamar de n1 e int n2, por exemplo, fazendo a mesma coisa aqui, ó, vou até copiar daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aí aqui, ó, peraí, calcular, né, e aqui n1 mais n2, porque eu alterei, percebam que ele está me dando erro. Por que, turma? Porque ele verificou aqui, ó, que a assinatura dos métodos é a mesma, né? Então, para o método calcular, eu já tenho um método calcular com essa determinada assinatura. Não posso ter aqui de novo. Agora, se eu troco, ó, se por exemplo eu coloco aqui mais um int que eu chamasse de n3, aí ele aceitaria. Tá vendo? Ó? Eu tenho dois métodos calcular, porém cada calcular calcula para mim de um jeito. Tá? E aí aqui nesse daqui eu vou fazer ao contrário. Para esse calcular com 3 dados aqui, eu vou mandar ele calcular assim. Ó. Eu vou mandar ele calcular o N1 menos o N2 menos o N3. Tá? Vou criar aqui só mais um. Ó. Void calcular. Esse meu void calcular agora ele vai receber o float. Tá? Então float, ó, vou chamar de float N1, float N2. E aqui dentro, né, eu vou dar um system out só para a gente visualizar. E aqui eu vou mandar ele fazer uma multiplicação, só para a gente ver que está entrando coisas diferentes. Tá? Então eu vou mandar ele pegar N1 e multiplicar N1 por N2. Então percebam que nós temos aqui, ó, 3 cenários. Uma onde ele vai somar 2 números, a outra onde ele vai subtrair 3 números, e aqui é onde ele vai multiplicar 2 números. Tá? Eu deixo tudo aqui esquematizado, né, com as suas devidas assinaturas. E aí lá na minha classe principal, quando eu for utilizar esse método, ó, vou apagar esse daqui, tá? Não, vou deixar ele aqui, só para servir como exemplo. Então eu vou instanciar aqui um novo objeto, ó. Deixa eu fazer assim, ó, só para a gente... Exemplo de override.
Então aqui é exemplo de override. E aqui, ó, exemplo de overloading. Tá? Então aqui, ó, no exemplo de overloading, né, estou fazendo aqui uma sobrecarga do meu método. Na classe principal, eu vou instanciar um objeto para aquela minha calculadora. Eu vou colocar aqui, ó, calculadora. Vou chamar de calc, tá? O objeto é igual a new calculadora. E aí aqui embaixo eu vou fazer assim, ó, calc ponto. E aí tá vendo aqui, ó, quando eu dou um calc ponto, ele me traz aqui os métodos, ó. Se eu escolher algum desses aqui, ele já vai ficar esperando que eu passe para ele 2 floats, 2 ints ou 3 ints, tá? Mas eu vou calcular aqui na unha, eu criar aqui na unha, ó, calcular. E aí aqui, ó, eu posso passar, tá vendo o que ele está dizendo aqui para mim, ó? Eu posso passar ou 2 dados inteiros, ou 3 dados inteiros, ou 3 dados floats. Dependendo do que eu passar aqui na chamada desse meu método, ele já vai conseguir fazer a designação lá automática de qual que ele tem que interpretar. Então se eu passo aqui, ó, 2 e 2, e eu executar isso daqui, percebam que ele vai trazer aqui para mim, ó. Espera aí. Trouxe aqui para mim o 4, tá? Porque ele viu que o método calcular que tem 2 ints faz a soma. Se eu coloco aqui, ó, 2 floats, por exemplo, 2.2 e 2.2 aqui também, ó. Vamos ver aqui o que ele está reclamando. Tem que colocar que é float, né? Porque por padrão, quando eu coloco 2 ponto, qualquer número ponto alguma coisa, ele o Java interpreta como um double, tá? Por padrão ele interpreta como um double. Como lá no meu método eu criei ele como float, então eu coloco aqui um Fzinho no final para especificar que ele é do tipo float. E se eu executo isso daqui agora, ó, percebam que o resultado que ele trouxe para mim aqui foi 4, né? Mas ele trouxe 4 também, porque tanto 2 mais 2 como 2 vezes 2 vai dar o mesmo resultado. Mas eu vou trocar aqui, ó. Vou colocar aqui como um 3, tá? Que aí vai ficar mais visível pra gente. Olha lá, tá vendo? Ó? Ele trouxe aqui agora pra mim um 6, tá? Se eu fizer aqui, ó, deixa eu dar um para eu poder mostrar pra vocês, ó. Então aqui eu vou passar dois inteiros. Beleza, ó. Aqui eu tô passando 2 inteiros. Aqui eu estou passando 2 decimais. E aqui eu vou passar, ó, calcular, 3 inteiros. Então, 5, 2, 1. Beleza? O que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai executar os 3, cada um de uma maneira diferente. Tá, ó. Então, o primeiro, né? Ele viu que são 2 inteiros, executou lá a funcionalidade de 2 inteiros que ele está fazendo a soma. Beleza? O segundo, ele viu que são 2 doubles, 2 floats, né? Então ele fez o que? Ele fez com a multiplicação. E o terceiro, ele viu que eram 3 inteiros, então ele foi lá e executou de 3 inteiros, que foi a subtração do N1 pelo N2 e depois subtraindo também pelo N3, né? Então ele pegou 5, subtraiu por 2, depois subtraiu por 1 e trouxe aqui o resultado para a gente de cada um desses carinhas individual, né? O método se chama o mesmo, ó, então em todos eles a gente está usando o método calcular, mas a partir da assinatura do método a gente consegue fazer com que ele execute funcionalidades diferentes que nós pré-estabelecemos aqui, ó. Tudo bem, galera? Então é essa a questão do polimorfismo. Isso é muito bacana porque vocês vão perceber que em muitos cenários se aplica isso, né? Quando você estiver programando, em muitos cenários você aplica isso para você manter um padrão, né? Um designer padrão no seu programa, na sua aplicação, para você não ter que sair criando aí vários e vários métodos com nomenclatura diferente, né? Sendo que o método vai executar a mesma coisa para todo mundo, beleza? Senão eu teria que fazer aqui, ó, se eu quisesse esse cenário, eu teria que fazer o quê, né? Eu teria que passar aqui, calcular 1, aí aqui no outro calcular 2, aí aqui no outro calcular 3 e assim por diante, tá?
Então, fechou essa parte aqui de polimorfismo e todo o conjunto da orientação a objetos, né? Assim, a parte mais fundamental, a grosso modo, né? A gente conseguiu abordar aí bastante coisa de orientação a objetos. E vamos entrar em um outro tópico agora, que é esse daqui, ó. JDBC. Tá? O que é aí o JDBC? Basicamente, turma, JDBC ele é uma funcionalidade que nós temos aí dentro do Java, uma das funcionalidades, né, que nós temos dentro do Java, que a sua abreviação aí, né, significa Java Database Connectivity, beleza? Então seria aí a parte de conexão com o banco de dados do Java. Existem outras maneiras que o Java faz também, mas essa é uma das principais, beleza? Junto com o JPA, tem uma outra que se chama JPA, que ele utiliza um negócio chamado Hibernate, tá? Também é bem bacana porque a gente, entre aspas, não precisa criar um banco de dados, o próprio Java já cria todo um banco de dados para a gente, só que ela é um pouquinho mais complexa. Então, não vamos falar sobre esse item aqui do JPA, vamos falar sobre o JDBC, tá? Como é que funciona o JDBC, né? Basicamente, ele precisa que nós criemos toda uma estrutura de conexão, né, para ele poder fazer lá a sua comunicação entre o nosso programa e o banco de dados, para que tudo consiga ser acessível, né, de ambos os lados. E assim, turma, isso daqui é muito prático, tá? Então nós não criamos uma apresentaçãozinha com PowerPoint e tal, porque é meio que, em alguns momentos, programação é meio que uma receita, né? Tem lá o passo a passo, os procedimentos que a gente entende e segue e executa e tudo funciona perfeitamente. Então, tenham bastante atenção e bastante, eu diria, cuidem bastante, né, de fazer aqui as coisas funcionarem, entenderem. Então, se tiverem dúvida, nos perguntem, nos procurem, porque esse carinha aqui ele é bem importante para a gente dar sequência nas nossas aulas. A partir de agora, tudo que a gente for fazer, nós vamos fazer baseado em banco. Então, cadastrar clientes, cadastrar usuários, validar login, puxar relatório e tudo mais. Beleza? Então, vamos falar aqui sobre o nosso JDBC. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um projeto do zero. Vamos desenvolver um projeto juntos em aula para a gente ir aprendendo as características do Java, tá? E aí vai entrar aqui agora misturando orientação a objeto, misturando JDBC, padrão MVC, aquela parte dos fundamentos, né, para a gente aplicar as nossas regras de negócio, as nossas lógicas. Então, vamos criar aqui um projetinho e eu vou focar esse projeto, em uma biblioteca, beleza? Então esse projetinho que nós vamos criar vai ser focado em uma biblioteca. Nós podemos aí, se de repente você quiser, né, abordar um outro tema, tudo bem, fique a sua escolha. Mas eu aconselho você a abordar sobre biblioteca, porque a gente já implementa as regras de negócio tudo junto, já aproveita as imagens aí, que a gente vai estar trabalhando com imagem, construção de interface e tudo mais. Beleza? Então, ó, eu vou vir aqui e vou dar aqui um novo projeto. Esse meu novo projeto, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse meu novo projeto, ele vai ser um projeto Java, beleza? Vou definir ele aqui como uma aplicação Java, um Java Application, tá? Vou dar aqui um próximo nele. Sabe essa caixinha que está marcada aqui, ó, de criar a classe principal, turma? Não precisa a gente criar essa classe principal, tudo bem? Vamos deixar ela desmarcada, ela não vai se fazer necessária, porque a gente vai criar tudo na unha. Essa classe principal a gente criava basicamente quando nós queríamos testar mesmo a nossa aplicação, né? Verificar se um for está dando certo, verificar se um if else funcionou, tentar instanciar o objeto, essas coisas. A partir de agora, trabalhando em um projeto, a gente vai criar tudo do zero, tá? Então não vamos marcar aqui essa criação da nossa classe principal. Vou dar o nome para o meu projeto aqui de, sei lá, vocês podem ser mais criativos aí no nome de vocês, tá? Então vou colocar aqui, o meu vai se chamar Bibliotech, beleza?
Nosso projeto vai se chamar Biblioetec, vou mandar ele finalizar aqui. Tá bom, ele já construiu aqui, ó, meu projeto Biblioetec. Desculpa aí, galera. Construiu aqui o meu projeto vazio, né, sem nenhum pacote, sem nada dentro dele. Beleza? E aí a gente vai começar a entender como é que vai funcionar esse nosso projeto. Bom, turma, já vou antecipando para vocês aí que a gente vai falar melhor algumas aulas adiante, tá? Sobre um negócio chamado MVC. Acredito que vocês já viram em outras disciplinas o que é o MVC, né? Que é um padrão de desenvolvimento onde ele faz a separação das suas camadas aí, definindo qual é a a aplicação de cada um dos nossos itens, né? Quais são as responsabilidades, era essa a palavra. Definindo aí quais são as responsabilidades para cada um dos nossos itens, para cada uma das camadas. MVC significa Model View Controller, beleza? Então, para a gente começar aqui, ó, dentro do Java, já no padrão MVC, e depois quando nós formos abordar o MVC, vai ficar mais claro para vocês. Aqui, ó, dentro do meu código fonte, eu vou criar um novo pacote. Então, ó, vou vir aqui, ó, novo pacote Java, beleza? E vou chamar esse meu novo pacote de model, tá? Que é o M lá do nosso MVC, beleza? Então, vou criar aqui o meu model. E esse meu model, por enquanto, ele é um pacote vazio, tá? Só para vocês conseguirem entender aí, ó. O que é que fica armazenado dentro do nosso model? Dentro do nosso model vai ficar armazenado todas as nossas classes base, beleza? Então, o que seriam as nossas classes base? Se a gente está criando um projeto para uma biblioteca, as classes base de uma biblioteca são o quê? Funcionário, livros, autores, que mais a gente pode pôr aí? Fornecedores, editora, cliente da biblioteca, né? Aluno, sei lá, se for uma biblioteca para uma escola, como aqui a minha Biblioetec, né? Então poderia pôr aluno ali para definir os empréstimos e assim por diante, tá? Então, cada um desses carinhas que eu falei para vocês, né? Funcionário, livro, editor, aluno, cada um deles nós temos que criar uma classe individual, né? Cada um deles representa um objeto dentro do nosso sistema, certo? Aluno tem as suas características, livro tem as suas características. Então a gente vai criar aqui, ó, dentro desse pacote model todas as nossas classes, tá? Porém a nossa aula nesse momento vai focar em quê? Vai focar na conexão com o banco de dados. Então eu já vou criar aqui o outro pacotinho necessário, tá? São dois pacotezinhos para essa questão do banco de dados. O primeiro que eu vou criar aqui, ó, ele se chama Factory, beleza? Aqui, ó, Factory. Seria aí a nossa fábrica de conexões, digamos assim. Beleza? Lembrando que isso daqui é só uma nomenclatura, tá, galera? Se vocês quiserem colocar qualquer outra nomenclatura, vai funcionar. Vocês só precisam tomar cuidado na hora de fazer as referências, né? De fazer importação, de referenciar, porque o nome tem que ser o mesmo que vocês definiram aqui. Então, esse nosso pacote Factory, vou finalizar ele aqui, ó. Ele vai conter o quê? Ele vai conter a nossa fábrica de conexões. Porque uma aplicação a todo momento, né, ela se conecta com o banco de dados, faz o que ela precisa, mata a conexão. Aí ela se conecta com o banco de dados de novo, faz o que ela necessita, seja um update, um delete, um insert, o que for necessário, e mata a conexão depois disso. Então precisa ter essa fábrica para toda hora ela ficar ali, né, criando e descriando, né, conectando e desconectando com o banco de dados para não deixar a nossa conexão aberta. Beleza? E vamos focar então primeiramente nessa Factory aqui, ó. O que nós vamos fazer? Agora sim, dentro da minha Factory, eu vou criar uma classe Java, beleza? Essa minha primeira classe Java, vou criá-la, né? Vou nomeá-la de Connection Factory, beleza? Ó, Connection Factory, lembrando que nomenclatura vocês definem aí. Por que eu vou nomear isso daqui? Padrões que a gente segue, beleza? Connection Factory, mandei criar minha classe, agora eu posso tirar o zoom.
Estou aqui com a minha classe criada, vazia, sem nada, né? E agora eu vou começar a explicar para vocês o como que a gente faz essa conexão com o banco, tá? Bom, primeiramente falando de código. Nós precisamos, dentro dessa classe, criar um método, e esse método, né, ele vai ser responsável por fazer a nossa conexão, beleza? Então, a gente já sabe criar métodos, né? A gente já viu lá que nós podemos criar métodos void e métodos não void. Já fizemos das duas formas. Método void, ele não tem retorno, e método não void é um método que tem retorno, né? Lembrando que void aí seria vazio, nulo, alguma coisa dessa especificação. Geralmente a gente cria desse jeito aqui, ó. Se eu quero criar um método void, eu crio assim, ó, void nome, e aqui dentro, né, eu defino o que eu quero. Se eu quero criar um método que me retorne um inteiro, eu coloco int nome, por exemplo, né? E defino, faltou aqui uma chave. E defino aqui, ó, o que eu quero que ele me retorne, né? Então eu vou colocar aqui, ó, return 0. Nome 2. Pronto. Beleza? Então aqui, ó, desse jeito, né, são as duas possibilidades que a gente pode criar métodos. Métodos void, que não retornam nada, ou métodos que retornam alguma coisa. Aqui, né, o meu método é do tipo int, então ele tem que me retornar um valor numérico. Seja 0, seja 50, qualquer valor numérico, tá? Mas ele tem que me retornar. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai criar um método, beleza? Vai ser um método público, porque ele vai poder ser acessado de todo e qualquer lugar da nossa aplicação. Esse método, ele vai me ter um retorno, tá? E qual é o retorno que esse método ele tem que trazer para mim? Ele vai me trazer um retorno de uma connection, beleza? Ele vai me trazer aqui, ó, uma connection como um retorno. Esse meu método, né, ele vai me trazer uma conexão como retorno, e eu vou chamar ele, poderia dar o nome que eu quisesse, mas eu vou chamar ele de getConnectionFactory, beleza? Connection Factory. Por que eu escolhi essa nomenclatura, galera? Get a gente sabe que é pegar, né? Então get a gente está pegando ali alguma coisa, buscando alguma informação. Então aqui é get, né? Então pegando uma nova conexão, né? Uma conexão lá na nossa fábrica, digamos assim, tá? Esse errinho que ele está dando aqui provavelmente é importação. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Adicionar importação para java.sql.connection. Porque esse dado aqui, né? Ele não é um dado primitivo, como a gente tem lá ints, como a gente tem float, double e assim por diante, né? Esse daqui não é um dado primitivo. Então a gente tem que fazer a importação dele, tá? Eu poderia fazer desse jeito aqui, ó. Se eu não quisesse fazer a importação, eu poderia colocar assim, ó, java.sql.connection. Beleza? Percebam que ele já parou de me dar erro. Só que para eu não ter que ficar digitando tudo isso daqui a todo momento, né? Eu prefiro fazer a importação aqui em cima, ó. Então a gente pode vir aqui e fazer aqui, ó, import java.sql.connection. Tudo bem? E aí ele também já reconhece o meu comando aí. Ou daquela outra maneira, né? Quando ele apareceu aqui o alertazinho, o warningzinho, a gente clica lá, manda ele importar e ele já digita tudo aí pra gente. Legal. Então criamos o nosso método aqui. Por enquanto ele está reclamando porque eu disse que o meu método tem que retornar uma conexão. E por enquanto ele não está retornando nada aqui pra gente. Beleza? Vamos codificar o que ele precisa fazer, turma. Passo a passo, hein? Por isso que eu vou fazer aqui bem detalhado. Explicado aí para vocês. Bom, nós temos aí uma situação, né, uma funcionalidade que é parecida com o if-else, só que ela se chama try-catch. Vocês também, eu sei que vocês já viram esse item em outros componentes, inclusive lá no nosso próprio JavaScript, né, nós já utilizamos o try-catch quando a gente vai fazer conexão, por exemplo, com a API da web, tá? Então aqui a gente vai fazer o uso desse carinha, né? A gente vai utilizar aqui, ó, o nosso try. Então ele vai tentar fazer alguma coisa, beleza? Se ele conseguir, ele fica só dentro do try. Se de repente o que ele tentou não der certo, ele tem aqui que implementar o nosso catch, beleza?
Então a gente tem aqui o nosso try catch. O nosso try, ele vai fazer o que, ó? Ele vai retornar para a gente uma conexão com o banco de dados. E para isso nós temos uma outra funcionalidade que ela se chama Drive Manager, tá? Então aqui, ó, Drive, vamos ver se o tá aqui, ó, próprio, se eu dou um Ctrl espaço, o próprio IDE da NetBeans, né, ele traz para mim as possibilidades, porque aí se eu der Enter, ele já traz a importação automática. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar esse carinha aqui, ó, Drive Manager, que ele é originário lá do meu java.sql, beleza? Eu vou dar um Enter aqui, ó, percebam que ele já trouxe a importação para mim bonitinho. Se não tiver trago, é só você importar na unha mesmo, importa aí na mão, tá? E esse nosso Drive Manager aqui, ele é uma funcionalidade, né, do nosso Java aqui com o SQL, que ele vai ficar esperando que a gente passe para ele aqui, ó, um método de conexão, beleza? Que é esse carinha aqui, ó, .getConnection. Então, pega uma conexão, tá? Percebam que ele tem aqui, ó, 3 possibilidades, né? E isso acontece para o mesmo método. Então, olha aqui o polimorfismo acontecendo, ó. Eu tenho aqui uma possibilidade onde eu passo somente uma string, né, como um URL, onde eu posso passar uma string como URL e mais algumas propriedades de informação, ou onde eu posso passar um string, um usuário, uma senha e assim por diante, né? Que é justamente essa que nós vamos querer aqui, ó. É essa maiorzinha aqui, tá? Nós vamos ter que passar aqui, ó, uma string. Na verdade, todos os dados aqui são strings, ó. O tipo do dado é tudo string. A gente vai passar aqui um user, uma URL do nosso banco de dados, um user e um password, beleza? Então a gente vai pegar esse dado aqui, ó. E aí ele está esperando aqui para a gente a nossa URL, o nosso usuário e a nossa senha de conexão com o banco de dados. Beleza? Bom, ele vai tentar fazer isso daqui para a gente, tá? Se ele der certo, fica só dentro do try e aí ele dá um retorno lá. Se não, ele vai cair aqui no catch, tá? E aí no Java, assim como em outras linguagens, né? O catch ele recebe aqui um parâmetro que, para o nosso caso de estar fazendo a conexão com o banco de dados, nós temos um tipo de erro específico que se chama aí um tratamento, né? Se chama SQL Exception. Tá ele aqui, ó. Fiz a importação desse carinha também aqui em cima, ó. Tá? Então aqui, ó, SQL Exception, né? São exceções do SQL. Então aqui ele vai trazer todos os tipos de exceção que a gente pode ter, né, que pode acontecer na tentativa de fazer alguma manipulação do banco de dados, beleza? E aqui eu vou dar aqui, vou chamar de erro, tudo bem? O nome é indiferente, eu posso colocar error assim, ó, não tem problema. Isso daqui é só o nome de uma variável que eu vou estar utilizando ela, tá? E o que importa é aqui embaixo, ó, porque eu preciso fazer o seguinte, eu preciso dar aqui, ó, um throws. E o que esse meu throw ele faz aqui, ó? Deixa eu digitar aqui que eu já explico para vocês. Runtime exception. E aqui dentro do meu runtime exception, eu posso passar aqui a mensagem que eu quiser. Então eu vou colocar assim, ó. Ocorreu um erro. Basicamente a gente já fez isso daqui em Java, né? Opa. Oh, em Java não, em JavaScript lá. E aqui eu coloco a minha mensagem de error. Tá? Basicamente é isso daqui que a gente precisa fazer, ó. Então, turma, o que está acontecendo, ó? Dentro do nosso catch, beleza? Nós estamos pegando aqui uma exceção da nossa conexão com o banco de dados. Esse SQL Exception é um conjunto de exceções que o próprio Java já incorpora dentro dele, tá? Que de repente falha de conexão porque o banco está com URL errado, então ele tem lá o seu tratamento. Falha de conexão porque o usuário ou a senha está errado, então ele tem lá o seu tipo de tratamento e assim por diante, beleza? Então percebam que se der certo, faz a conexão, se der errado, ele cai aqui no nosso catch, onde ele vai pegar todos os possíveis erros e vai armazenar isso aqui dentro dessa nossa variável chamada erro, e esse
throws new runtime exception que eu tenho aqui embaixo é a maneira com que no Java a gente trata um erro, beleza? Então isso daqui ó, significa que nós estamos fazendo o tratamento de um erro, estamos na verdade lançando esse erro em diante para quê? Para que quem for receber o erro possa exibir, né, possa criar o seu tratamento da maneira que ele quiser. Às vezes ele pode colocar um alerta em tela, às vezes ele pode fechar o programa, você define como que você quer fazer, beleza? Bom, acredito que esses errinhos que ele está dando aqui por besteira, é só porque a gente não terminou ainda de lançar aqui, né, a nossa conexão, tá? E é o que a gente vai fazer aqui agora, ó. Percebam que ele está esperando o quê? Ele está esperando aqui uma URL, um usuário e uma senha. Beleza? Tudo isso daqui a gente vai fazer baseado no nosso servidor de banco de dados. Nesse momento, quem é o nosso servidor de banco de dados? O nosso servidor de banco de dados, nesse momento, é a minha própria máquina, né? É o meu computador aqui. Se fosse o servidor da internet, eu me basearia nele. Colocaria a URL apontando para ele, o usuário que está cadastrado nele e tal. Nesse meu caso aqui, o meu servidor momentâneo, né, é a minha própria máquina. E aí, para a gente fazer a conexão com o banco de dados, no meu caso, eu preciso aqui ó, do champ. Então, vou startar o champ aqui. Ó. O champ vai ser peça fundamental. Beleza? Então, a gente vai precisar startar o champ, porque é igual nas aulas de banco de dados. Para a gente fazer manipulação com o banco de dados, não tem que startar o champ para ativar o serviço do MySQL aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, startei o champ porque eu vou começar a fazer manipulação com o banco, tá? E onde é que tá? Deixa eu abrir o meu MySQL aqui, ó, pra gente verificar lá, ó. Cadê MySQL? Deixa ele abrir aqui, tá? Só para eu poder mostrar para vocês o que está acontecendo por debaixo dos panos. Bom, eu vou fazer aqui, ó, no meu MySQL um create database, vou chamar o meu banco, o mesmo nome do meu programa, beleza? Biblioetec. Então, ó, criei o meu banco de dados chamado Biblioetec, tá funcionando aqui, ó, tá bonitinho, criou, tá? E esse banco de dados vai armazenar as informações desse meu programa. Onde é que esse meu banco de dados ele está armazenado, galera? Ele está armazenado no meu localhost, certo? Então, aqui no URL, a gente tem que passar o caminho do nosso localhost, tá? Então, aqui ó, é uma string, né? Então, a gente coloca aqui aspas e passa o caminho do nosso localhost, beleza? Então, ó, localhost, você poderia abreviar por 127.0.0.1, né? Se esse for o seu endereço padrão, localhost barra biblioetec, que é o nome do meu banco, beleza? O usuário do meu banco é root e a senha é vazio. Beleza? Isso daqui é padrão lá do nosso MySQL, né? Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó, no meu MySQL, quando a gente vai criar a conexão aqui, ó. Opa, peraí. Quando a gente vai criar aqui a conexão no MySQL, ó, eu tenho a opção de colocar o usuário, tenho a opção de colocar aqui o meu hostname, né? Tenho a opção de colocar a senha. Quando a gente criou a nossa conexão, a gente deixou tudo isso daqui como padrão, beleza? Então, por isso que aqui embaixo, ó, ou aqui embaixo não, aqui no Java, no NetBeans, eu estou passando aqui, ó, usuário como root, senha como vazio, porque é a maneira com que ele vai fazer para se conectar lá no meu MySQL, tá? Aqui no caminho, estou passando, né, que o caminho é localhost barra biblioetec, que é o banco de dados que nós acabamos de criar. Beleza, bem simples isso, né? Já temos aí praticamente a nossa conexão quase concluída, tá? Por que quase concluída? Porque eu preciso de duas pequenas coisinhas, tá? Eu preciso importar para dentro do meu projeto uma lib, beleza? Uma bibliotecazinha. Eu vou disponibilizar essa biblioteca para vocês também, né? Vocês vão ver aí na hora que vocês forem assistir a aula, na postagem vai estar essa biblioteca aí também, beleza? Então façam o download dessa biblioteca, porque a gente vai necessitar dela aqui, ó, em que sentido? Tá vendo aqui, ó, o nosso projeto aqui, ó? Percebam que ele vem até aqui, ó. Então ele abre aqui, né, biblioetec, e vem até aqui, ó.
Tá vendo aqui nesse pacote aqui, bibliotecas, galera? Ele tá só com um JDK, que é aquele Java Development Kit, né? Que é o kit de desenvolvimento Java. Só que para fazer conexão com o banco de dados, a gente tem que importar uma outra biblioteca, beleza? Que é a biblioteca do JDBC, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Botão direito em cima de biblioteca, aqui, ó, botão direito em cima de biblioteca, adicionar jar, beleza? A gente vai adicionar aqui um jar. E aí, ó, quando vocês façam um download aí, que é essa bibliotecazinha aqui, ó, MySQL-connector-java, beleza? Tá nessa versão aqui o meu. Se você tiver outra versão, não tem problema. Essa daqui vai funcionar perfeitamente para qualquer cenário que você precise aí, beleza? É uma bibliotecazinha do JDBC, que é a maneira com que a gente está optando por fazer a conexão com o banco de dados. E aí eu vou só dar um duplo clique aqui, ó, para ele importar, beleza? E aí percebam que ele já trouxe aqui, ó, a minha biblioteca de conexão. Combinado? Bom, esse foi o primeiro passo. Eu falei que eram 2, né? Coloquei a minha biblioteca de conexão com o banco de dados aqui. Feito isso, eu preciso especificar o que, ó. Sabe aqui no caminho, deixa eu tirar o zoom de novo. Sabe aqui no caminho do meu banco de dados? Agora eu preciso dizer para ele, né, que para ele acessar esse localhost e esse banco de dados, ele tem que passar lá pela minha biblioteca, tá bom? Então a biblioteca que a gente importou aqui, ó, se vocês repararem, aqui, ó, é uma biblioteca do MySQL. Se eu estivesse usando o banco de dados Postgre, por exemplo, eu teria a biblioteca do Postgre. Se eu estivesse usando Oracle, teria a biblioteca do Oracle, beleza? No nosso caso, a gente está usando a biblioteca do MySQL. E aí eu preciso informar isso para a minha aplicação, tá? Preciso colocar aqui o meu driver de conexão. Aquilo ali é um driver de conexão, beleza? Que a gente importou ali é um driver de conexão e eu preciso especificar qual é o meu driver de conexão. Então, para isso, a gente coloca aqui, ó, que a nossa conexão está acontecendo via JDBC, que é uma das maneiras que eu falei para vocês, beleza? Se fosse JPA seria totalmente diferente essa configuração, porque ele trabalha com XML, tá? Então, JDBC, 2 pontos, e aqui eu vou colocar qual é o banco de dados que eu estou trabalhando, né? Qual foi o driver que eu importei lá? No meu caso, MySQL. Beleza? 2 pontos de novo. E aí só para complementar aqui o nosso localhost, né? A gente põe aí um //localhost /biblioteca. Então, ó, só tivemos que implementar isso daqui, ó. Fechou? Só para que ele saiba qual é o tipo de conexão que nós estamos fazendo, que é via JDBC, e qual é o driver de conexão que a gente está utilizando, que é o driver de conexão do MySQL, que foi aquele que a gente importou ali agora há pouco. Fechou? Salvei isso daqui. Basicamente, criamos a nossa fábrica de conexão com o banco de dados. Tá? É só isso aqui, ó, que vai nos permitir fazer a conexão com o banco de dados. Lembrando que aqui, ó, biblioteca eu coloquei aqui porque é o nome do meu banco. Tá? Vamos testar se essa conexão está funcionando? Beleza? Não adianta só a gente ter codificado aqui se não verificar se ela está funcionando antes de partir para os próximos passos, certo? Então aqui, ó, ainda dentro da minha factory, eu vou dar um botão direito novo e vou mandar criar uma nova classe Java aqui dentro do meu factory, beleza? E eu vou chamar essa minha classe, colocar aqui, ó, o bonitão testa conexão. Beleza? Ó, se chama testa conexão essa minha classe. E aqui a gente vai testar se a conexão... Opa, escrevi testa... Nossa, olha como é que eu escrevi testa. Jesus, espera aí. Deixa eu refatorar isso daqui. Refatorar. Renomear. Eu misturei texto com testa e aí ficou uma coisa de louco, né? Beleza. Refatorou aí o meu código para o jeito certo, né? E aí aqui dentro desse nosso teste da conexão, turma, a gente vai precisar executar um método. Que método a gente tem que executar? Tem que executar esse método aqui, ó, getConnectionFactory, para ver se ele está dando certo. Tudo bem? Então, para a gente executar um método, a gente já sabe, né, que para executar um método, nós precisamos lá do nosso método principal, do nosso public static void main, tá?
que é basicamente o que a gente viu agora há pouco em orientação a objeto, né? Todas as vezes a gente tinha que ir lá dentro do nosso Public Static Void Main para criar uma instância, para poder executar métodos e assim por diante. Então, ó, Public Static Void Main Tab e ele insere tudo aí pra gente, beleza? Aqui dentro eu vou criar um objeto, né? Eu vou instanciar um objeto lá daquela minha classe Connection Factory que a gente fez agora há pouco. Então, como que eu instanciava um objeto antes, né? Eu dizia qual é o tipo do meu objeto, dava um nome para ele e depois dava aí aonde ele ia buscar aquela instância, né? Então, meu objeto, ó, ele vai ser do tipo Connection, beleza? Ao invés de eu colocar lá que ele é do tipo string, do tipo int, do tipo uma determinada classe, eu estou dizendo aqui que ele é do tipo connection, porque foi o que nós criamos agora há pouco. Vou chamar ele aqui, ó, de minha conexão. O nome é indiferente, beleza? Chamar de minha conexão é o objeto que a gente está criando. E aí ele vai ser uma nova instância de quem? Da minha classe Connection Factory. Connection Factory. Beleza? Ó, ele instanciou lá a minha classe Connection Factory que a gente criou ela ali. Bom, e eu quero executar o que aqui agora? Ó? Eu quero executar esse método aqui, ó, da minha Connection Factory. Cadê esse método aqui, ó? Get Connection Factory, certo? Eu quero executar ele. Eu posso simplesmente fazer aqui de uma maneira direta, ó. Posso dar aqui um ponto e aqui, ó, ele já até aparece para mim aqui, ó, Get Connection Factory. Dou um Enter. Ele já trouxe aqui para mim o código, tá? Então ele vai instanciar um objeto lá da minha Connection Factory e ao mesmo tempo ele já vai executar o método de conexão lá, beleza? Esses errinhos aqui provavelmente é importação, então vamos realizar a importação dele aqui, ó, de uma maneira diferente, ó. Clica aqui, adicionar importação lá do nosso java.sql.connection, beleza? Já saiu o erro lá. E aí, só para a gente testar para ver se tudo está dando certo aqui, ó, eu vou dar aqui um system out println, tá? Só para a gente ver que isso daqui aconteceu tudo certinho, ó. Então, system out, vou colocar aqui conexão aberta com sucesso. Beleza, turma? Vou mandar executar essa minha classe do testa conexão. Executo o arquivo. Aí, ó, conexão aberta com sucesso. Nossa conexão está funcionando. Só para a gente testar, ó, para ver se aconteceria alguma coisa. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dropar esse meu banco de dados, beleza? Ó, então, drop bibliotech. Drop database, né? Drop database. Dropei o meu banco de dados. Se eu tentar criar minha conexão aqui de novo, ó. Aí, ó. Erro, beleza? Aquele erro que a gente tratou ele lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Apareceu a mensagem que a gente colocou, ó. Esse ocorreu um erro, né? Foi a mensagem que nós colocamos lá dentro do nosso tratamento aqui, ó. Ocorreu um erro, 2 pontos, né? E depois a mensagem de erro. Deixa eu executar ele de novo aqui, ó. Depois a mensagem de erro, ó. com.mysql.jdbc.exceptions tal, ele traz aqui o erro, né? E aqui a mensagem do erro, ó. Desconhecido a database bibliotech, né? Então, ele não conseguiu encontrar, é desconhecida essa database para ele, beleza? Porque ela não existe mais, tá? Se eu volto a criá-la aqui, ó, voltei a criar minha base de dados e eu executo ele aqui, ó, voltou a dar conexão aberta, tá? Se eu fizer isso daqui, ó, porque é muito comum acontecer, tá, turma? Então, já fica a dica, ó. Se eu venho aqui em bibliotecas e eu vou excluir esse... Tá vendo essa biblioteca que a gente importou? O driver de conexão? Vou remover ele aqui, ó. Esqueci, por algum motivo, esqueci de importar minha biblioteca, tá? Se eu tentar executar ele aqui de novo, ó. Executar arquivo. Percebam que, ó, ele deu erro aqui de novo, ó. Então, ele apareceu aqui. Ocorreu um erro, que é a nossa mensagem. Se a gente for olhar aqui na frente, ó. Não está disponível, alguma coisa assim, né? Não foi verificado, não foi encontrado o driver, né? Para o nosso JDBC,
barra localhost barra biblioteca. Então ele não encontrou, né, o driver aí que a gente deveria estar importando, beleza? Então ele sempre vai estar apresentando aqui para a gente a mensagem de erro. Deixa eu importar o meu driver de novo. E se eu executar aqui, volta a funcionar perfeitamente. Conexão aberta com sucesso. Então, nosso programa já está conectando ao banco de dados, tá? Próxima aula nós vamos fazer inserção de dados lá dentro do nosso banco para vocês visualizarem, né? Tudo via código por enquanto. E aí na aula seguinte a gente começa a criar as nossas telas e as nossas interfaces. Tudo bem, turma? Valeu aí, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Como eu havia comentado com vocês, é meio que um passo a passo, né? É só seguir aqui certinho, entendendo aí que tudo dá certo, não esquecer de nenhum detalhe, tá bom? E aí na próxima aula a gente dá sequência. Só um detalhezinho antes da gente finalizar aqui. Sabe o que eu acho já interessante a gente fazer, galera? Seguinte, ó. Aqui nós já criamos, né, a nossa classe model, certo? Então já é interessante agora que a gente já sabe qual é a ideia do nosso projeto, é desenvolver uma biblioteca, né? Isso daqui é interessante, galera, que pode ser até lá na biblioteca não tem um sistema, né? Quem sabe eu saia algum projeto de TCC para implementar um sistema lá na biblioteca tal. Então, agora que a gente já sabe o nosso tema, ó, aqui dentro da minha classe model, só para mostrar para vocês, eu vou dar aqui uma nova classe, beleza? Vou chamar essa minha nova classe de... Vou colocar autor, beleza? Porque eu sei que autor, a gente vai precisar ter autor para esse nosso projeto. Então, eu vou criar aqui a minha classe autor. E aqui dentro da minha classe autor, ó, o que eu quero combinar com vocês para vocês já para a próxima aula, tá? Não precisa enviar isso, só deixem pronto aí na máquina de vocês. Então a gente vai criar 3 classes, tá? Eu vou abrir aqui no bloco de notas, mas aí a gente manda no PowerPoint certinho, ó. Então a gente vai criar aí a nossa classe autor, que vai conter o código dele, beleza? O nome, nacionalidade e o nascimento dele, beleza? Vocês podem, galera, colocar todos esses dados aqui como sendo do tipo string, ok? Pode colocar tudo como sendo do tipo string, porque depois eu mostro para vocês como a gente corrige isso daqui. Porque, por exemplo, não mostramos ainda como trabalhar com datas no Java, né? Que é um pouquinho mais chatinho trabalhar com data aqui. Então, podem criar tudo como sendo do tipo string por enquanto, beleza? Classe autor, vamos criar também então a nossa classe aí editora, beleza? Que ela vai conter o seu código, vai conter aí o nome da editora, beleza? Então eu coloco aqui, ó, a editora em si, o nome dela, um CNPJ e um e-mail, beleza? E uma categoria para os nossos livros. Categoria. Acho que isso daqui já é o suficiente, né? Aproveitar aí o feriadão prolongado, vai ter o código da categoria e vai ter aí a categoria em si, né? Categoria em si, beleza? Lembrando que isso daqui é só criar a estrutura da classe, tudo bem? Então aqui vocês vão definir, ó, string, string, nome, e aí depois de fazer isso daí, né, criar cada um dos itens, não se esqueçam de implementar, beleza? A gente já precisa implementar aqui a questão lá do encapsulamento. Então define todo mundo como private, cria os gets e sets para esses atributos, beleza? Da maneira com que nós mostramos para vocês na aula anterior, falando sobre encapsulamento. Deixa essas 3 classes criadas, tá? Não precisa enviá-las, mas deixem criadas essas 3 classes aqui, ó, beleza? A gente só vai pegar isso daqui e colocar no PowerPoint para mandar para vocês, para ficar também aí fixado, beleza? Mas criem essas 3 classes e já deixem elas confeccionadas. Não precisa instanciar objeto, nem criar método nenhum até o momento, ok? Só criar as classes com os atributos e os gets e sets delas. Agora sim, turma, uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima aula.